Então, uma boa noite a todos. Vamos, assim, respirar bem profundamente, sentindo uma energia de amor, de luz, de esperança. Vamos abrir nos nossos corações para que possamos buscar essa sintonia com o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, sentindo toda essa paz. Abrimos as portas do nosso lar para que a gente possa receber todos os guardiões que vêm com tochas, que vêm com redes em forma de tela metálica, fazendo uma asepsia, retirando formas, pensamentos, sentimentos de medo, de insegurança, de tristeza, de ansiedade. Toda essa energia vai sendo retirada. E nós vamos assim mentalizar um passe de harmonização, junto com muitas ervas. Nós vamos sendo higienizados, a limpeza principalmente dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E um pouco mais leves, nós sentimos toda a proteção em torno do nosso lar, toda a proteção para que irmãos com menos conhecimento possam nos afetar. E nós vamos nos aproximando da egrégora, do pingo de luz. Essa egrégora iluminada através de Ruiz e de todos os mentores amigos, sentindo a luz, o amor, a fraternidade, a esperança. E de mãos dadas com Ruiz, nós vamos até Maria, a nossa mãe de amor, essa mãe de luz, de paz, de equilíbrio e de muita serenidade. Maria nos envolve em seu manto de amor e nos conduz até Jesus, o nosso Mestre. Esse Mestre de amor que nos acolhe. E assim nós pedimos a Jesus que nos leve ao Pai Criador, onde agradecemos pelo dom desta vida, agradecemos essa oportunidade bendita de aprendizado, de fortalecimento, de muito equilíbrio. E assim unidos dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que nesse momento, essa luz lilás envolva todo o acolhimento de amor, trazendo muita paz, muita serenidade à sala do acolhimento de amor e a cada um de nós que estaremos conversando. E que a sala das radiações, todos os médiuns, possam ser envolvidos em muita luz, proteção e amparo. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom encontro para vocês. Para vocês também. E como passamos a semana? Bem, graças a Deus. Bem, fizemos os nossos... trabalhamos com os três fortificantes?
A alegria, aí a esperança e a paciência. Dois mais fáceis de trabalhar. A alegria e a esperança. Agora a paciência. Já disse, não peçam paciência. Sabedoria. Essa sabedoria, muita sabedoria. Né? Gabriel, me leva de volta, por favor. Já te escutou, eu acho. Acho. Eu pedi que você entre e saia da chamada de novo, porque eu te coloco de volta, tá bom? Pode? Ju. Ela saiu e vai colocar. Bom, vamos lá. Nós vamos hoje, né, do livro Na Luz da Vitória, do José Carlos de Luca, Escultura Divina. Quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual, com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que nos façam precisas. Emmanuel. Aceitamos as experiências? Temos que aceitar? Aceitamos. Tem muito jeito? Não tem muita saída? Tem que aceitar. Tem que aceitar. Esse tem que aceitar, aceitamos? Aceitando, tem que aceitar. Tem que aceitar. Tem que aceitar. Pode até achar um pouco ruim no começo, ficar meio nervosinha, mas depois tem que aceitar. Ninguém há na Terra que não esteja enfrentando algum tipo de crise. Então, aqui na Terra, alguém, quer dizer, alguém não, todos nós estamos passando por crises. Cada uma crise diferente, tá? Mas por crises, tá? Nosso planeta não é uma estação de férias, mas um campo de experiências em que a nossa evolução espiritual vai sendo construída paulatinamente. Eu sempre falei muito isso, né? Que não é realmente uma estação de férias, mas essa era a ideia que vocês tinham? Não. Não. Preferia ter vindo a Era uma passeio. estação de férias. Era uma estação de férias. Ah, não. Por que vocês sentiam? Por que vocês sentiam que era uma estação de férias? Porque a gente não estava, acho que, ligada com a espiritualidade. A gente ia vivendo o dia, passando, não pensava ainda na evolução espiritual. Tá. Vivia o dia a dia, né? As coisas materiais, isso que era o importante. As conquistas estão em torno disso, das questões materiais, né? Desse Exato. bem-estar. E não do bem-estar desse bem-estar Ligada na evolução. interior. Uhum. Tem diferença agora? É mais fácil Tem. ou mais difícil? Mais difícil. Agora, Quanto mais entendimento, mais difícil. Por que é mais difícil? Agora que se sabe que A gente não já estamos vai em férias. das coisas, do certo, entre aspas, do errado, do que o que é melhor para nós. porque agora a gente tem consciência do que a gente está fazendo aqui, e aí a gente tem os compromissos conosco mesmo de trabalhar aquelas
mazelas internas, né? O egoísmo, a vaidade, a arrogância, a impaciência, esses sentimentos, e são vários que a gente tem que trabalhar internamente, Então, e nem sempre a gente dá conta de tudo, né? mas eu acho que agora é mais fácil. Ah, não acho. Por que que é mais fácil? Por que que eu acho que é mais fácil? Porque a gente, Fala, Luísa. antigamente, então, vamos lá. Antigamente, a gente passava por uma crise, passava por um problema, e a gente achava aquilo o fim da picada, o fim do mundo, não tinha o que consolasse, era muito triste, é muito difícil. Agora a gente sabe que não é assim, já melhorou. Nesse Né? particular, concordo com você. Então, agora o resto, o burilamento dos sentimentos, das coisas que a gente tem que passar, está junto, está no pacote. Porque agora a gente está aprendendo tudo isso. Então, agora a gente sabe que tem que mexer com, poxa, eu sou egoísta, tenho que me melhorar nisso. A gente sabe o que tem que fazer. E a gente sabe reconhecer já alguns sentimentos. Então, eu acho que ficou mais fácil. Agora a gente está trabalhando o nosso autoconhecimento, né? Coisa que a gente não se preocupava antes Então, em pois é. fazer. E agora a gente se preocupa, a gente já deu um passo. Eu acho que está ficando mais claro. Assim, a minha nutricionista, ela fala num sentido assim, se você tiver o autoconhecimento, você vai saber o que você precisa fazer. Precisa melhorar. Um conhecimento. Agora, quando você desconhece, você fica à deriva, porque são as outras coisas, são as outras pessoas que vão tomando as decisões por você. E agora, com o autoconhecimento, com esse conhecimento, é você que toma essa decisão. É. Eu vou fazer tal coisa. E quando a gente põe a culpa no outro também, a gente não tem muita coisa para fazer, porque a culpa é do outro, ele que fez, ele que está me estragando tudo. Então a gente fica meio sem ação. Agora a gente sabe que a gente que provoca as coisas e que a gente pode melhorar e ajudar a fazer certo. Então, por isso que eu acho que é mais fácil. Então, vamos lá. Estamos divididos. Na enquete deu, assim, 50-50. Perdi, estou perdendo, 2-1. Os outros não se manifestaram. Ninguém Cristiane não falou nada. Fala, Valéria, posso fazer uma pergunta? Pode sim, Cristiane, à vontade. Tanto a Solange quanto a Leda estavam falando individualmente, né? Da gente burilar esses sentimentos Sim. da vaidade, do orgulho, né? Mas muitas vezes é uma coisa que realmente eu não sei. Eu estou pensando assim, coletivamente, né? Todo mundo, você aqui na lição mostra que todo mundo em alguma medida está evoluindo, está passando pelo sofrimento para a evolução. Mas nós moramos assim, pensando coletivamente, eu digo, num país muito desigual. Então aqui existe um grande sofrimento, inclusive das pessoas que passam muita necessidade, são vulneráveis, e também de quem não precisa passar por necessidades, mas também se compadece desse sofrimento. Então, nós estamos aqui, em comparação com países como a Dinamarca, a Finlândia, né, que é o país mais feliz do mundo, nós estamos também num resgate coletivo, passando por um lugar tão desigual, nós passando a necessidade, ou assistindo, ou tentando ajudar quem passe, em comparação com essas pessoas que, mesmo que elas estejam também em sofrimento porque estão na Terra, mas estão em lugares mais privilegiados, né? Porque, conforme eles são todos, nós estamos nos burilando os sentimentos, né? E o crescimento individual. Aqui a gente vê a diferença, a desigualdade na parte da matéria, tá? Nesses países evoluídos, a gente vê muitos problemas no sentido das emoções. Então, assim, a gente tem taxas muito altas de pessoas desistindo da vida, de pessoas se perdendo nesse sentido, tá? Agora, eu não posso falar a palavra porque senão tiro o vídeo do YouTube, tá?
Agora, aqui não. Aqui a gente tem essa desigualdade da matéria, as pessoas nas ruas, que nem agora, com esse frio, com tudo. E aí, o que toca no nosso coração é o que traz uma evolução também. E assim, aquele que passa, que olha, que ora, que tenta ajudar aquele que necessita, ele está se abrindo, tendo empatia, se colocando no lugar do outro. Quando a gente faz distribuição nas favelas, né, entra com cestas básicas, aquelas pessoas são as que mais distribuem. Então, se elas ganham um kit, elas vão distribuir para o vizinho. E aí você se pergunta por quê? Porque elas sabem o quanto É difícil. é a dificuldade de se passar fome. O quanto é difícil aquele prato de comida. Então, aquele amigo que dividiu, ela também vai, porque ele sabe qual é a dor. Essa é a empatia. Então, nessas regiões que tem muita necessidade, que não é só no Brasil, se a gente for pensar na África, nesses países que estão aí, assim, na Venezuela, a própria Argentina hoje em dia passa muita dificuldade, Na Índia. todos eles na Índia. Então, assim, a gente começa a ver nesse sentido, é de realmente expandir esse sentimento. A gente começa a expansão com a matéria e depois a gente vai para as outras expansões. Mas eu não posso dizer que, tipo, na Finlândia, na Nova Zelândia, nos países de primeiro mundo, não haja outro tipo de sofrimento, entendeu? Porque lá, assim, não tem problema, que nem aqui. A gente arregaça a manga e vamos todo mundo à luta, porque brasileiro todo dia tem que matar um leão por dia, não é verdade? Agora, lá, vai perdendo, às vezes, se a pessoa não descobriu, se a pessoa ainda está na matéria, não desenvolveu esse lado emocional, ela acaba perdendo o gosto. Não tem nada, não tem desafio, sabe? Não está tudo certo. Qual é o propósito que eu estou aqui? Então, esse propósito é muito mais além da matéria, é muito mais esse fator do sentido. Ajudou, Cristiane, ou piorou? Plenamente respondida, obrigada. Imagina. Então, vamos lá? Por isso, a gente já estamos lá na enquete. Pode participar da enquete. Por isso, a vida vai passando por várias metamorfoses, todas elas acompanhadas das dores do parto, sem as quais dificilmente mudamos nossa visão das coisas, nossos hábitos nocivos, nossos conceitos ultrapassados, nossa maneira de viver incompatível com a felicidade a que tanto aspiramos. Então, assim, ó, todos nós vamos passar por metamorfoses, né? Aí é aquela coisa, como que eu passo por essa metamorfose? Eu passo bem ou eu passo mal? Como é que é? Eu vou angustiada ou eu vou aceitando? Como que é essa metamorfose para gente? Na hora que vem. É o quê? Se a gente está naquela linha que nada está acontecendo, a gente vai parar para ver a vida? Não. Agora, quando vem alguma coisa que dá aquela sacudida, o que a gente faz? Presta atenção. A gente para, né? Dá uma parada. Para analisar tudo o que está acontecendo, não é assim? É. Vai buscar o porquê disso, ou não? Sim. E aí? Encontramos o quê? Hábitos nocivos? Conceitos ultrapassados? Muitas vezes. Se estivermos buscando esse autoconhecimento, sim. Sim. É. Agora, se não, A gente passa batido. já estamos adaptados, está tudo certo, para que eu vou mudar? Não é assim que acontece?
Mas é isso que eu falo, da gente ter um entendimento, a gente até pode pensar querer em passar batido, mas fica uma coisinha na tua cabeça te Incomodando. dando, falando, você sabe que isso não é assim, não tá certo, você não pode. É isso que eu falo, por isso que é difícil. Você, mesmo que você não queira dar atenção, parece que tem uma coisa que fica acendendo ali em você que você tem que prestar atenção e, e mudar aquela atitude, fazer de forma diferente. Eu, eu, eu acho assim, antes, quando eu errava mais, óbvio que eu ainda erro muito, eu errava e estava tudo certo, estou errado e pronto. Eu não ficava me questionando. Hoje eu me cobro se eu erro. Essa é a Também. diferença. Antes eu estava errada, pronto, acabou, passava a batida, ficava nervosa, falava, xingava e Gente, é isso. Pronto, doeu, não quero saber. Hoje não. Hoje, se eu faço alguma coisa, depois logo em seguida já me arrependo, já me sinto culpada. Os sentimentos foram. Por isso que nós estamos Acontece, mas ainda agora começa a mexer mais com a gente. Eu acho que é isso. Sim, natural. E assim, e por que que mexe? Porque a Porque a gente gente está aprendendo. saiu daquela zona de conforto, E a gente está aprendendo. Despertamos. entendeu? Porque antigamente tudo passava e estava tudo certo. Agora não, calma aí. Por que que eu fiz isso? Não, por que que tal coisa? A gente está aprendendo a se conhecer. Né? Então, assim, é aonde a gente vai evoluir. Quando a gente se conhece realmente, quando tem esse autoconhecimento, a gente consegue evoluir. Até lá, a gente não consegue. Porque muitas vezes a gente passa uma encarnação inteira e não conseguiu perceber. Continuamos nas mesmas crenças, nas mesmas decisões, a gente não mudou. Aí você fala, não mudou nem um pouquinho? Na hora que o negócio, a dor do parto chega, a gente tem as mesmas reações. E qual é a reação que a gente tem? Revolta. Revolta, vitimismo, a culpa é do outro. O que mais? Rancor. Rancor, mágoa, né? Então, a dificuldade de dizer não. Muitas vezes nós fomos criados para dizer sim o tempo inteiro. E a partir do momento que você diz não, parece que você acabou ofender alguém. Mas muitas vezes é necessário esse dizer não. Porque se aquela pessoa, ela precisa do meu sim para evoluir, ela precisa da minha pessoa. Eu vou carregá-lo o tempo inteiro. Eu estava lendo Abraço do Pai João. E ele é perguntas e respostas, né? E aí ele estava... Uma pergunta, foi muito interessante. Ela falou assim, eu sou espírita. Ela falou, Pai João, eu sou espírita. Mas eu não consigo mudar o meu filho. Aí ele fala com aquele jeito, Musanfinha. Presta atenção. Você não veio para mudar o seu filho, você veio para se mudar. É isso aí. Aí ele falou assim, quantas e quantas vezes vocês chegam aqui? Ele falou assim, e vocês querem saber o que eu preciso fazer? O que eu vim fazer na Terra? Ele falou assim, nada mais, nada menos do que você crescer, você se autoconhecer, você se fortalecer. Só isso. O outro é consequência. Vai acontecer, né, de você até auxiliá-lo. Mas se ele quiser, porque se ele não quiser, né? Então, às vezes ele falando assim, missionário, aquele
que missionário vai trabalhar para a coletividade, que aqui o exemplo foi de Chico, foi de Irmã Dulce, de Madre Teresa, eles são missionários. Nós somos trabalhadores do Cristo e trabalhadores da última hora. O que significa? Que a gente já foi chamado um monte de vezes, a gente falou assim, estamos espertos, deixa para a próxima encarnação. E agora chegou a hora, né? Agora chegou a hora, ou vai ou vai. Ou vai ou vai. Se Agora não for, acabou a moleza. acabou, entendeu? Mas eu achei interessante quando ele fala assim: vocês fazendo só para vocês, tá bom. Tá? O problema é que a gente sempre quer fazer para um monte de gente. E aí onde não vai. Né? Aonde Tem uma leiturinha desse Jesus no teu dia a dia que ele fala isso. Né? Ele dá uma porção de exemplo, eu não vou lembrar tudo, mas então a pessoa está pensando que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o que ela tem que fazer para melhorar? Aí falam, talvez você pagar tuas contas, viver teu dia a dia, arrumar tua casa e se cuidar, já é o bastante para você. Talvez você já tenha que começar por aí. Faça a sua parte. Coisas mirabolantes, né? Não. Mas fazer o simples. A simplicidade é de Jesus, né? Que nem assim, num dia, você pagar suas contas é muito. Se você tem um salário que você consegue pagar suas contas, já principalmente tá você está conseguindo. Segundo, você não está comprando nada a mais daquilo que você precisa, então você está se respeitando. Né? A partir do momento que você não consegue fazer isso, é porque você tem essa dificuldade, né? Então, é na simplicidade, realmente. Aí ele fala assim, isso explica, então, a razão das nossas crises, encruzilhadas evolutivas, em que o homem velho é chamado a dar passagem ao homem novo. A crise é um chamado, por vezes, um grito, cujo objetivo é nos despertar para a necessidade de alguma transformação em nós mesmos. Toda crise é um apelo veemente da lei de evolução, nos convocando a mudar aquilo que, em nós, se tornou um foco de problemas. É interessante, né? Isso explica, então, a razão das nossas crises. Por que a gente entra em crise? Porque a gente não trabalhou a dor desse parto, não aceitamos, então a gente entra na crise. Como que eu vou sofrer? Eu estou na Terra, para que eu vou sofrer? Nossa, esse silêncio todo. Porque a gente fica pensando. Você perguntou, eu estou na Terra, por que eu vou sofrer? Não é o contrário. Como assim? Vamos lá. Eu vim na Terra para sofrer? Não, assim, o Livro dos Espíritos, ele nos responde que, assim, como não há o mal não existe, só o bem, só existe o bem, o mal é a ausência do bem, nós fomos criados para vir para a Terra e sermos felizes. Mas aí, por que a gente não é feliz? Porque a gente busca a felicidade em algo que não é palpável. Né? Porque, assim, vamos lá, no dinheiro. O dinheiro é palpável, mas ele só é palpável se a gente não gastar e ficar ali, guardando. Se a gente ficar guardando a vida inteira, o que acontece? A gente não é feliz também. Por quê? Né? Mas por quê? Não adquiriu o que queria. Não, a gente não adquiriu aquilo que a gente queria, a gente não se deu o direito de ter, mas principalmente, a gente sempre vai ter a paranoia do quê? Eu não posso perder, eu tenho que guardar, eu tenho que ficar. E aí isso daí vira o quê?
uma paranoia. Eu estou ali paranoico para guardar e com medo de tudo. Entendeu? Vive Por em isso função daquele medo. aquele medo. E ainda vamos lembrar da passagem de Jesus que ele fala, né? Ele está lá conversando com o rico, e aí ele falou assim: ah, tá tudo guardado nos meus celeiros. E ele fala assim: hoje você vai voltar. Aí ele falou assim: isso vai ficar. Porque a gente não leva. E aí como fica? As pessoas se desesperam, não é verdade? As pessoas se desesperam. Como que eu não vou levar tal coisa? Não vai. Vai. Aí como que vai ser? Vai ficar tudo. Aí você fala assim: ah, Valéria, mas tem gente que fica? Fica. Aí eu respondo: fica sim, fica preso na terra. Tem gente que a gente não consegue ser socorrida por causa disso. Fica tomando conta das coisas ainda. Fica tomando conta das coisas. Fica tomando conta. Fica assim. Por causa do Assombrando dinheiro. os ambientes. São os que a gente chama os avarentos, né? Pelo São. menos. Mas são mesmo. E assim, é difícil, né? As pessoas. Nós temos esse período na Terra para a gente se desprender. Entender que o dinheiro tem uma importância, né? Daquilo que a gente utilize para as coisas que a gente necessita, mas que a gente precisa se desprender. Então, sem falar de dinheiro, aqueles acumuladores, aquelas Bem. pessoas que vão juntando tudo que acham pelo caminho, vão levando para casa, vão deixando e não conseguem se desfazer, não conseguem Então, jogar nada no lixo. e por que isso acontece? É um transtorno, né? É um transtorno psiquiátrico. Por quê? Porque a pessoa sempre acha que ela vai precisar, né? Então, ela precisa acumular porque ela se sinta bem, se sinta confortável, porque senão pode faltar. Ela não consegue raciocinar que, assim, na hora que faltar, vai lá e compra. Não, ela pode ter aquilo. Então, né? Esses programas de acumuladores é muito interessante, né? Porque geralmente são pessoas sozinhas, são pessoas com muita dificuldade, né? Emocional. Para suprir, né? Emocional, né? O Alguma emocional. falta que sente. Sim. Ah, nunca comeu um bolo de chocolate, um brigadeiro. Quem nunca comeu um bolo de chocolate, um brigadeiro, é por causa do nervoso, da ansiedade. Ansiedade. Quem nunca fez? É no nível mais baixo. É no nível mais baixo, mas não deixa de ser a mesma coisa. É uma compulsão. É uma compulsão. A comida vai me suprir. Tá ansioso, né? Tá ansioso e desconta na comida, né? No comida. doce, no que for, na bebida, né? No álcool, no que precisar para satisfazer aquele momento. O álcool, geralmente, é no fator do esquecimento, né? Eu preciso esquecer aquilo que me vem na mente. Eu preciso ter a coragem para poder falar. Então, eu vou para o álcool. Eu não tenho essa coragem. Eu tenho essa dificuldade. Já reparou nas pessoas que têm problema com o alcoolismo? Quando elas estão sóbrias, elas são aquelas pessoas mais calmas, mais serenas. Tímidas, né? Tímidas, não falam nada. Aí vai para o álcool, né? Acaba se embriagando. O que acontece? Aquela pessoa que fala tudo aquilo que ela não conseguiu falar. Que não era para falar, que nunca falou, talvez, até, né? Mas e aí depois ela tem que beber para esquecer o que ela fez.
a primeira vez que bebeu, e aí vai. E aí é um círculo vicioso, né? Não tem fim. É um círculo vicioso. Por tal razão é que a crise representa um processo de burilamento espiritual, isto é, um processo de aperfeiçoamento de nossa alma, que se fixou em condutas disfuncionais. Quais são essas condutas disfuncionais? Raiva, ódio, desamor, inveja, ciúmes, culpa, mágoa, vitimismo. A gente já tinha parado para pensar nisso? Não, que eram todas essas assim? Não, não. Às vezes a gente fala uma ou duas, né? Mas Você vê que, assim, quem não tem a culpa? Acho que todo mundo tem alguma. Por que a culpa é tão grande dentro de nós? eu não sei. Vamos Por que parar que e... Por que A que a culpa culpa é vem. tão grande? Junto com arrependimento, né? Quando ela vem com arrependimento, essa Tá culpa bom. passa, tá? É. Porque assim não vai ficar para sempre. Mas não tem aquele ditado que nasce um filho, cria-se a mãe com uma culpa, a mãe já se torna culpada por causa do filho? Por que isso? Como assim? Porque tudo que acontece com os nossos filhos, a gente acha que a gente tem culpa. Tudo que tem de errado, a gente se sente culpado. A gente sempre acha que a gente poderia ter feito melhor. Então, todo mundo nasce uma criança, nasce a culpa. A culpa da mãe, porque vai achar que tem que ser perfeito. Nunca vai estar bom, mas nunca vai estar em ordem. Né? E não é a realidade. Cada um dá aquilo que consegue dar. Primeiro, né? Segundo, o pai João também fala sobre isso. Ele fala assim, os filhos são empréstimos. A gente tem até a idade de educar, né? A primeira, a segunda infância, tudo. Mas quando eles se tornam adultos, são eles que têm que tomar a decisão. Não é? E os pais já não respondem por isso. A partir dali, são eles que têm que responder pelos seus desafios, né? Pelo seu crescimento, pela sua evolução espiritual. E não os pais. E muitas vezes, a gente quer levar os filhos até... Até, né? Até... Não é assim. Michelangelo, um dos maiores gênios da arte, ao ser elogiado por suas belas esculturas, afirmava que, na verdade, ele não fazia esculturas, pois elas sempre estiveram lá. Ele apenas retirava os excessos. Olha que interessante. Nós também somos uma obra de arte, uma escultura divina, que ainda não aparece em seu esplendor, por estar momentaneamente encoberta pelos excessos. Temos excessos? Muitos. Principalmente de gordura. É uma batalha. Tirando esse, vai. Tirando esse. Ai, meu Deus do céu. Tirando esse excesso, temos outros, né? E os problemas... Esses eu não estou lembrada. Tá bom, então, tá fácil. Tá fácil, né? Tranquilo. Se ela não se lembra dos excessos, né? Então tá tudo certo. Tudo bem. E os problemas que enfrentamos são como o martelo e o cinzel. O cinzel é um instrumento cortante, né? Em uma das extremidades, usado especialmente por escultores e gravadores. Tá?
E aí ela fala assim, são como um martelo em cisel, tirando os excessos de egoísmo e de orgulho. Matrizes de nossos padecimentos. Quando estivermos atravessando uma crise, tenhamos essa lembrança de que estamos passando por um tratamento de beleza espiritual e que, ao final dele, nossas condições serão muito melhores do que antes. E aí, na hora que estamos usando o cinzel, tirando os nossos excessos de egoísmo e de orgulho, como ficamos? Porque na hora que vem a dor do parto, né, as dores, cai, não cai a nossa realidade? Sim. Cai. Eu achava que orgulhoso era só aquele de nariz em pé, sabe? O Que arrogante. não dá confiança para ninguém, que ele é ele, o jacaré é um bicho. Eu achava que orgulhoso era só esse tipo. Agora não é mais, né? A gente, todo mundo é orgulhoso uma hora ou outra, ou sempre, porque orgulho engloba um monte de coisa. Não é só o orgulho de, assim, é o orgulho de você lidar com as pessoas, é o orgulho de você achar que o teu jeito de fazer é o certo. É um monte de coisa que engloba o orgulho. Não é? É verdade. E aí a gente vai... Nessas horas é que eu acho difícil da gente, né, visualizar os sentimentos quando você está agindo. Né? Então, Solange, mas eu acho que aí a gente já deu um passinho, né? Antes a gente achava como eu achava e bola para frente. Eu não sou orgulhosa. Eu não sou orgulhosa. Já sou, né? Só de falar, já estou sendo. Eu sou orgulhosa. Eu não Eu sou não sou orgulhosa. Imagina, eu orgulhosa? De jeito nenhum, pronto. Já estou lá em Você cima. está falando, você via o orgulho como arrogante, que você não é. Mas é aí o é que a gente orgulhoso, fala. é arrogante. Mas, assim, aí existem diversos tipos de orgulho, né? Né? E numa Esse é um. escala muito daquele super arrogante até aquele que é mais levezinho. Não deixa Então, de ser eu achava arrogante. que só esse arrogante que era orgulhoso. Mas assim, e aí onde nós voltamos? Por que eu sou orgulhoso, eu sou arrogante? O que está me faltando? Quando que eu levanto meu nariz? Para quê? Por quê? Não sei. Para me Baixa defender. autoestima? É baixa autoestima. Para me defender. Calma aí, ó, não vai não. Mas é mesmo isso? Ó, Então. uma pessoa de nariz em pé, É. alguém chega, alguém começa a falar, alguém coloca, olha, eu não gostei disso. Ela te dá essa oportunidade? Não. Não. Como que essa Não pessoa dá. te olha? Como que essa pessoa te olha? Se você for falar alguma coisa, ela te olha de cabeça De cima a baixo, né? Ou de baixo para cima, assim, sei lá. Não é verdade? Você não chega. Ela se defende totalmente. Ela se defende totalmente. E geralmente, tá? É uma pessoa que ataca primeiro. Ela, na hora que você está pensando, ela já foi lá e já te atacou. Já te desconcerta, né? Tu já perde até o rumo. Aí Já tu, perde o rumo logo no começo. O ataque é a melhor defesa. O ataque é melhor defesa. O ataque é a melhor defesa. É assim que acontece ou não? Lembraram? Sim. Vamos fazer exercício. Já fizemos esse papel? já. Muitas vezes. De orgulhoso? Muitas vezes. Assim, de nariz em pé, assim? Isso.
Eu já ataquei muitas vezes para me defender. Ou achei que estava me, né? Que estava sendo demais. Quem nunca É. subiu num salto, mas assim, não Para é. falar alguma coisa. Agora eu estou pensando, quando eu tinha filho pequeno, eu acho que sim. Ah, Para as mães defender, né? Que a gente já vai assim. Por quê? estão Né? falando do meu filho. Eu acho que é o que dói mais na gente. Eu não sei. Então, nós temos. É que, para nós, muitas vezes a gente não reconhece. Né? A gente deixa. Não fazemos. Consegue enxergar esse nosso defeito. Essa... Mas nós estamos lá, somos uma escultura. Então, vamos ter que trabalhar muito esse martelinho. Estamos Haja Só martelada. precisamos tomar cuidado para não quebrar, né? Não bater no lugar. Haja martelada. Haja martelada, haja martelada. É. Ai, ai. Quando estivermos atravessando uma crise, tenhamos uma lembrança de que estamos passando por um tratamento de beleza espiritual e que no final dele, nossas condições serão muito melhores do que antes. Então, na hora que a dor chegar, ela vai passar. Mas não fale para a pessoa que tudo passa, por favor. É verdade. Tá? Tudo, ó, palavras que na hora que a pessoa está passando. Vamos lá, vamos se colocar. Quais são as palavras? Vai passar. Tudo passa. Calma. Pede calma para uma pessoa que está nervosa. Calma. Para uma pessoa que está nervosa. Eu não estou nervosa. Calma. Eu não estou nervosa. Eu não estou nervosa. Quem disse que eu estou nervosa? Ó, ainda faz assim, ó. Respira, faz o teste. Não faz o teste, não, isso é maldade. Não façam isso. Mas fala bem assim. Calma, com uma voz bem assim. Ah, meu filho. Tu tira qualquer um. Aí assim, tu queria tirar a pessoa. Fala isso e sai correndo, né? Calma. Gente, são coisas que nós fazemos, na verdade. Quem nunca fez isso? É. Aí você faz uma vez, aí a reação é tão brava que você aprende que não é para fazer mais, aprende facinho. Depende, às vezes tem pessoas que não vão ter nenhuma reação, mas tem pessoas que vão ter uma reação muito forte. Se está nervosa, tem uma reação forte. Agora, se é um outro problema qualquer, né, mas nervoso de você estar querendo brigando com alguém, que você está achando que você está cheia de razão, está brigando com alguém e a pessoa fala, calma. Não peça calma. Já sabe, não peça paciência, não fala que tudo passa, não peça Não calma. pede calma. Não pede calma. Olha lá. Nós vamos fazer o nosso livrinho de sabedoria. Para tanto, é preciso pensar na lei da renovação. Sofrer por sofrer não promove a melhoria de ninguém. A dor não é um fim em si mesmo, é apenas um meio de alerta para a necessidade que temos de renovar as nossas atitudes. Isso é interessante da gente parar para pensar e refletir bastante. Né? Na lei de renovação, tudo tem um porquê. Né? E sofrer por sofrer, eu estou sofrendo. Né? Eu vou sofrer eternamente aqui, vou passar essa encarnação toda sofrendo. Por que você vai passar a encarnação sofrendo? Não, porque assim eu vou evoluir. Não vai. Não vai. Não vai se entender, né? Mas o sofrimento pelo sofrimento, dor, o sofrimento pelo sofrimento não vale nada, né? Tem que ter uma que melhora em alguma coisa, né? Você tem que compreender por que você está passando por aquilo. Qual é a transformação? Qual é o clique agora a que gente você sabe. Qual é o Agora ensinamento? a gente sabe que toda dor traz um ensinamento, um aprendizado.
Mas hoje a gente tem essa concepção. Mas é aquilo que eu falei, antigamente a gente ia ter a dor, a gente ia ficar revoltado porque a gente está com dor, e você não está nem aí que ela está querendo te dizer alguma coisa. Essa dor está vindo para te ensinar alguma coisa. Você não tinha essa razão, esse conhecimento. Porque a gente também tem uma crença que é muito forte. Muito forte. Que quanto mais dor, melhor. Quanto mais dor, nós estamos evoluindo. Muita gente, mas muita gente vive nesse sentido. Não, vou abraçar a dor. Então ela abraça a dor dela, de todo mundo, da família inteira. Tem que sofrer. É aquele desespero. Porque na ideia dela, quanto mais dor é melhor. E não é assim. Você não veio para sofrer. Ah, então por que eu sofro? Então tenta me explicar isso. Pela escolha que você fez. Porque assim, o aprendizado está ali. Então você pode fazer ele de dor ou você pode trazer a alegria. Ó, eu tenho visto nós estamos com duas cantoras, né? Com câncer de intestino, né? Que é a Simone e a Preta Gil, não é verdade? São as duas. Sim. A Simone, a Preta Gil, a Simone está mais num tratamento mais avançado, né? Está mais tempo. E aí, assim, ela fala muito da dor, mas o que ela tenta fazer? Ela, como cantora, então ela tenta cantar, ela tenta dançar na hora que ela está fazendo a químio. É o dom que foi dado para ela, o talento que foi dado para ela, e ela tenta reverter para ela mesma. Para amenizar. Para amenizar, para trazer alegria. Aí você fala assim, não está doendo? Provavelmente está. E a dor não é no físico, é nas emoções, realmente. Porque fica com a cabeça mil. Mas está fazendo o quê? Está dando... Não vou dar o passo, não vou me entregar, eu vou fazer desse jeito. E tem pessoas que, vamos lá, com uma topada, vai se sentar e ficar na sarjeta ali, chorando o tempo inteiro. Porque o dedo está doendo. É verdade. E aí você fala, quem está certo, quem está errado? Está todo mundo certo, está tudo certo, não tem nada, a gente não está aqui para apontar isso. Mas, eu vou abraçar essa dor e vou transformá-la, né? Vou morrer abraçadinha com ela, ou vou vir para essa transformação? Tá, tudo bem, tá doendo, mas e aí? Mas cada um está num passo, não é? Aquele que aceita a dor e trabalha para ficar bem, para melhorar, está um passo. E o outro que fica ali chorando, sofrendo, contando para todo mundo, se lamuriando, ele está no outro passo. Talvez aí, assim, esse que fica chorando chegue lá. Talvez, cada um tem o seu jeito, e às vezes aquele que está cantando, dançando, também não vai chegar, porque está se enganando. É muito difícil, mas assim, o principal, a dor não é um fim em si mesmo. Ela não é. É apenas um meio. Eu não tenho que ficar abraçado nela. Ela é um meio para me trazer um alerta e falar... Que ela vai passar. Não, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Aí a gente vai começar a questionar, estou aceitando? Estou com raiva de Deus? Aí você fala, ai, Valéria, eu não tenho raiva de Deus. Tem certeza? Nossa, esse silêncio. É a certeza, não é a certeza? A gente tem que se questionar, né? E esse é o autoconhecimento. E assim, ter raiva de Deus é no sentido assim, eu vou conversar com ele, né? Tem gente que precisa conversar com ele para se entender. Tem outros não, que falam assim, não, já entendi, tudo bem. Tá tudo certo. Tá mesmo? Tá, não, tá tudo certo. Então tá.
É difícil, né? É isso que eu falo, assim, é difícil falar da dor do outro, porque a gente consegue compreender as nossas dores. Não, às vezes não, muitas vezes não. E o que Acho que nós fazemos com ela? Abraçamos, deixamos ela na caixinha de Pandora. O que nós fazemos com ela? depende. Às vezes ficamos remoendo, às vezes seguimos em frente. Depende se a gente está preparado Depende, para enfrentar. depende da dor, né? Depende da dor, né? Depende da dor. Depende do que a gente está preparado para enfrentar aquela dor. Nessas horas, devemos nos fazer duas perguntas. Que mal estou fazendo a mim? E que mal estou fazendo ao próximo? Ou que mal estou deixando fazer em mim, né? Que mal estou fazendo a mim e que mal estou fazendo ao próximo? Essas indagações nos permitirão descobrir os excessos que a vida está querendo desbastar. Então, vamos lá, ó. A gente é escultura, tem excesso, vai ter que tirar com o cisel. Vai ter que bater. E é no conhecimento de nós mesmos que vamos encontrar a chave que nos liberta do sofrimento. Pois, detectando o mal que está em nós, estaremos despertos para as pedras de tropeço e, assim, em condições de mudar de caminho, se não quisermos mais o alarme do sofrimento tocando em nossa vida. E aí? Que mal estou fazendo a mim e que mal estou fazendo ao próximo? Essas duas perguntas são necessárias. Aí você fala, mas por quê? Porque às vezes eu estou fazendo esse mal a mim mesmo, né? Não querendo enxergar, e como eu não enxergo, eu acabo realmente magoando, fazendo ao outro. Quando eu não aceito uma dor em mim, eu não aceito essa dor no próximo. Interessante. Eu não entendi, desculpa. Quando eu não aceito a dor em mim, eu não aceito a dor no próximo? Não. Se eu não tenho, se eu não sinto, por que você vai sentir? Talvez Eu seja não vou sentir assim. do outro. Eu não Né? vou sentir A do outro. empatia. Seria empatia. Entendi. Eu não vou Entendi, sentir no entendi. outro. Entendi. Se Sabe eu, quando você... se eu me virei, né? Se eu me virei, se eu fiz, eu quebrei o pé e fui pulando daqui até lá, por que você também não faz igual, faz o mesmo? Ó, os espíritas, eles têm, não só espíritos, mas as pessoas às vezes têm umas crenças assim. Ah, você não vai morrer? Todo mundo vai morrer. Se todo mundo vai morrer, pra que eu vou ficar? Eu não queria que fosse agora, né? Queria ficar mais um pouquinho por aqui. Podemos negociar isso, né? Mas vai todo mundo morrer. Vai todo mundo morrer. Não precisa ser já. Não é assim que as pessoas falam, ah, mas vai todo mundo morrer. É. Aí, assim, quando a pessoa te dá uma resposta dessa, olha, geralmente, ela está no olho do furacão? Ela está passando por alguma coisa? Sim. Tá, né? Ela não Então, tá bem. ela não consegue se colocar no lugar do outro, entendeu, Solange? Compreendeu o que eu quero te dizer? Entendi. Porque se ela se colocasse, ela não ia falar uma coisa desse nível. É empatia, né, que a Solange falou. É empatia. Entendeu? E aí, assim, que mal estou fazendo a mim e que mal eu estou fazendo ao próximo. A empatia é algo que falta no mundo inteiro. No mundo inteiro. O brasileiro, ele sempre foi um povo de muita empatia, né? Sempre
se colocou muito para auxiliar. Hoje, eu não sei dizer, é difícil a gente entrar num julgamento e falar, mudou tanto assim. A gente notou o quê? Quando teve todo o problema no litoral norte, todas as pessoas se mobilizaram bastante, né? Todo mundo saiu para buscar água, fazer isso. Então, isso é empatia. Se colocar, não estava ali. Tentou auxiliar, né? De Sempre que tem diversas uma maneiras. catástrofe grande assim, né? O povo ajuda, faz campanha, não é? Eu Por quê? acho que Porque vai e se coloca no lugar do outro. Mas, um povo que ensinou bastante foram os poloneses na guerra da Ucrânia. Quando ele abriu a fronteira dele para receber todas aquelas pessoas que vinham andando. Quando ele desmontou aquele supermercado e deixou as pessoas ficarem ali eles tinham alimento. Então, assim, as pessoas, elas têm isso, essa empatia, né? De olhar e se colocar, de tentar acolher. E isso é um sentimento muito bom. É um sentimento da nova terra. É você ter essa empatia, olhar para o outro e tentar que ele esteja bem. Porque você também gostaria, então você faz essa troca. Tá? isso é um sentimento que a gente tem naturalmente ou a gente tem que treinar para ter? Ele é espontâneo, né? Ele é um sentimento, porque assim, mas tem pessoas que, conforme vão convivendo com outras, vão aprendendo e vão despertando esse sentimento. Aquelas pessoas que têm maiores dificuldades, são muito presas na parte da matéria, ela vai ter uma dificuldade, porque ela não vai conseguir se ver ali, doando. E quando a gente fala de doar, né, de ter essa empatia, não é só de dinheiro, né? Não é só dessa doação. É de um É até do acolhimento. tempo, é até uma doação de tempo. É de tempo, e às vezes de uma oração em silêncio. Você está dentro de um ônibus, de um metrô, tal, e você vê aquela pessoinha, e você emitir para ela luz, serenidade. Isso também é ter empatia, porque a gente sempre pensa nessa ação do dinheiro, né? Dali de falar, e às vezes você não vai ter essa oportunidade. Né? Tem outras formas também, né? Tem voluntários, não é? Voluntários são pessoas que têm muita empatia. Olha, quantos não gostam, assim, voluntários, de ler um livro para um idoso, no asilo, né? Tem muita coisa para ser feita, né? Vamos lá. Vamos continuar nas nossas reflexões. Não por uma outra razão, Jesus afirmou que era o conhecimento da verdade que nos libertaria. Qual é a verdade do nosso sofrimento? Em rápidas palavras, digo que sofrimento é uma consequência do nosso distanciamento do amor. O amor está onde? Na cabeça e não no coração. Quando a gente se distancia do amor, está na cabeça e não no coração. E tem por objetivo despertar da nossa consciência para os roteiros de vida que temos escolhido para nós, a fim de que, como fez o filho pródigo da parábola contada por Jesus, voltemos à casa do Pai pelas estradas do amor. O filho não saiu, levou, dividiu todo o dinheiro, foi, gastou na parábola do filho pródigo, e o pai não estava ali para recebê-lo? Somos nós. Sim. Deus só está de olho em cada um de nós. Passamos umas férias, vivemos assim, de uma maneira mais leve. Aí vem a dor do parto, e ele só está ali. E na hora que abrimos o nosso coração e buscamos esse caminho do amor, do alto amor, né? Desse amor ao próximo, a gente está mais próximo de Deus. Aí você fala, que simplicidade. É simples. Vamos dizer assim, o burilamento está em fazer.
O burilamento está no dia a dia de fazermos, né? De manter a alegria, de nos mantermos bem. Com certeza. Solange já está com os 4 palitos. Já estou ficando com meu soninho. Ai, meu Deixa eu ver. pai. 9h30, Solange. Eu acordo cedo. Você falou mesmo que é 9h30. Eu também. 9h30 você já está com sono. Mas é o costume, né, de dormir cedo. E no friozinho, né? Por isso mesmo, o objetivo da religião deve ser o de promover a expansão da nossa consciência, de modo que a legítima prática espiritual deve ocorrer na intimidade de nós mesmos, no altar do nosso coração. Nenhuma prática religiosa exterior será capaz de mudar a direção de nossa vida, se não deixarmos nossa luz interior se sobrepor a tudo aquilo que nos distancia da nossa natureza divina. Jesus foi bem categórico a esse respeito quando diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que estás nos céus. Complicado? Ou deu para entender? Deu para Deu para entender. entender? Deu para entender. Né? Não Não adianta adianta. ficar batendo, não adianta ficar batendo no peito, né? E não partir para a prática, para fazer o bem, para. Enfim. E lembrando do Você Pai ficar- João, começando pela gente. Principalmente. Né? E o começar por nós significa o quê? Tirar todos os chicotes, trabalhar a aceitação. Ah, não foi legal o que eu fiz. Tudo bem, então inicia, amanhã é um novo dia e vamos lá. Agora, se ficar na culpa, minha culpa, minha somente culpa, minha culpa, minha culpa, minha culpa, não vai levar a nada. Você está se distanciando é de você e não de Deus. Porque de Deus você já está há muito tempo, né? Mas agora você resolveu se distanciar de você mesmo. E se você compreender, é verdade, eu fiz errado. Então, tá bom, já aprendi, então vou fazer diferente. Porque todo mundo, às vezes a gente tem dificuldade, é onde entra as nossas culpas, entra as nossas crenças. Estamos aqui nesta encarnação para quê? Para aprendermos. E a gente só aprende quando? Quando a gente erra. Porque se a gente ainda não passou por essa experiência, a gente tem 50% de chances de dar tudo certo e 50% de não dar. E se não der, o que a gente vai fazer? Ficar chorando ou arregaçar as mangas e fazer tudo de novo? Fazer de novo. E assim por diante. Mas muitas vezes, o que a gente faz? Oh, meu Deus. Aí nós entramos naquele ciclo lá das condutas disfuncionais. Raiva, ódio, desamor, inveja, ciúmes, culpa, mágoa, vitimismo. Mágoa também, né? Mágoa também. Mágoa também. Por que ficamos com mágoa? Porque a gente acha que foram cruéis com a gente. Orgulho ferido. A gente acha que foi demais para a cabeça da gente. Não é muita expectativa em cima do outro? E aí, quando a Também. gente acha que não saiu do jeito que a gente queria, vem a mágoa, né? E é do tamanho de quantas vezes você pensou que ia fazer daquele jeito e não fizeram. Mas aí que tá, né? A gente tinha uma expectativa que não era legal. E por que a gente põe expectativa na outra pessoa? Pois é. Ela é humana. Que a gente achava que era assim. Ela é humana, ela tem as dificuldades dela. A gente não olha com olhos de saber que cada um tem a sua limitação. A gente já acha. Não olhava mesmo. Né? Aquilo, né? Agora a gente já sabe mais que o outro é o outro, que é o problema dele, né? Que a gente tem que ter o mínimo de discernimento. Mas antes,
Isso foi uma coisa que me prejudicou muito, essa tal de Ah, mágoa. Agora eu aprendi a expectativa zero. É. Expectativa O meu primeiro câncer, não vou me alongar, mas só vou falar, pode foi falar. mágoa, foi mágoa. O primeiro foi câncer de mama, foi mágoa, muita mágoa. E como que você fez para trabalhar? Porque você já tinha alguns. Já tinha passado muito tempo, né? Eu não sei, eu acho que eu comecei a me magoar de novo. E aí, falou, agora você aprende, menina, por favor. E eu tenho quase certeza que foi isso. Eu comecei a me judiar de novo e ficar magoada, E pronto. E aí veio o segundo corretivo. Veio o segundo parto. Com as dores, veio o segundo parto. Por isso que quando fala de mágoa, eu fico assim, porque eu acho que me libertei, melhorei, né? Não exerço mais isso. Eu acho que não exerço mais. Mas é uma coisa que me toca ainda, sabe? Não gosto, não. Mas então, Leda, ó, quando aconteceu a primeira vez, você conseguiu ter esse pensamento, ó, foi por causa da mágoa? O câncer tem muito disso, né? As pessoas sempre falam assim, eu estava lendo outro dia uma matéria, que a moça até colocou, eu tive câncer porque eu carregava todo mundo, tudo estava nas minhas costas, eu não me dei valor. E aí a profissional falou assim, ó, eu vou falar para você, para e pensa, eu vou te dar alguns toques, porque senão você vai acabar, o teu tratamento não dando Vai certo. fluir. Por quê? Porque está carregando a culpa. Tem a mágoa, mas tem a culpa, eu sou assim e tal. E aí, onde que eu falei assim, será que agora você não consegue compreender que você foi trabalhando? Ó, a evolução, é isso que eu quero te dizer. Ó, olha a A evolução. evolução, teve uma evolução. E agora o meu entendimento foi muito mais rápido, a minha resolução foi muito mais rápida, eu me livrei mais rapidamente, né? Mas sabe o que fica, que eu digo assim, que eu não gosto? Eu fico assim, eu perdi muito tempo. E esse tempo que eu perdi não volta. Eu Você não perdi. ganhou, você ganhou, porque você teve oportunidade de refazer. E se você não tivesse vivenciado, você não estaria aqui. Ó, olha o quanto que você se transformou, Olha. o quanto que você se trabalhou isso dentro de você, porque você transformou. Você teve câncer 2 vezes, 2 tipos diferentes. Diferente, né? Né? E Sim. aí? Enxergou. Você enxergou, Leda. Você transformou. E às vezes eu acho que a gente acredita que transformar, e você não perdeu tempo, é que as pessoas colocam assim, eu deveria ter visto isso muito mais antes. Aquele era o tempo da maturidade, do despertar. Porque se você não tivesse feito, você não estaria aqui. Eu não estaria aqui, justamente. Então tira esse sentimento. Isso é verdade. Não perdeu tempo, não, senhora. Tá aí. Isso é verdade mesmo. Esse sentimento não te pertence. Teve mais uma chance. O caminho Deus te deu mais uma chance. foi esse o Você caminho abriu que eu tive seus olhos e falou, vou te o dar caminho um que eu tive que tempinho, trilhar, o caminho que eu tive que trilhar para chegar aqui. Ó, Então. Sim. ó, E não ia ter mais pincel- cedo, porque mais cedo não tinha, né? Ó, o pincel foi tirando os excessos, como diria Solange, de gordurinha, né? Como diz o Solange. Solange vai lembrar do pincel, mas o pincel Safada sem vergonha. Come, come, come. Não quer ter gordurinha. Ó, E depois nós se queixa vamos- da gordura. se queixa da gordura. Vamos lembrar, ó. Condutas disfuncionais. Raiva,
ódio, desamor, inveja, ciúmes, culpa, mágoa e vitimismo. Vamos transformar tudo isso. Não, é verdade. É que Quem nunca teve essas condutas disfuncionais? É por isso que a gente precisa do cinzel lá para fazer. O cinzel do martelo, para tirando toda sim, a nossa gordurinha. para ir se modulando, né? Para ir se renovando. Mas somos esculturas de Deus. Um dia seremos lindos, brilharemos. Por enquanto a gente está. Por enquanto nós estamos meio apagadinhos. Mas está tudo certo. Mas tira esse sentimento, Ledita. Você conseguiu. Estamos sendo lapidados. Isso aí. Ana Paula Cunha já mudou para diamante. Já foi para lapidar. Já foi. Já melhorou. Que ela Vamos brilhar. melhorou. Que quer, Melhorou. não, mas nós somos esculturas. Em Somos pedra. esculturas. De pedrinha. Em pedra. Vamos lá. De nada adiantará participar das reuniões espirituais nos templos de nossa fé sem que haja uma readequação do nosso comportamento. Segundo aquilo que Deus espera de cada um de nós e que Jesus tão bem expressou no mandamento maior de amar ao próximo como a nós mesmos. A isso chamamos de conversão, um processo espiritual que nos chama para deixarmos a rua acidentada das negatividades do egoísmo e do orgulho para ingressarmos na estrada do amor. Ingressamos na estrada do amor? Sim, com certeza. Eu escutei um monte de sim, né? Mas tá tudo certo. Sim, Sim. com certeza. Então, assim, já tivemos a nossa conversão. Já não temos mais, já deixamos todo o egoísmo, as também não negatividades. Não vai tão longe. Não Estamos tanto, mestre. Estamos caminhando. Mas fizemos a conversão ou não? Nós estamos engatinhando na conversão. Mestre, estamos indo. Engatinhando. Estamos indo. Como você mesma nos diz, um passinho de cada vez. Pois é, isso aí. Ó, um dia de cada vez. Isso. Não deu. Não deu. Não deu. Vai meio-dia. Não deu. Não deu. Uma hora por dia. Não deu. Faz o teu minuto. Faz aquele minutinho. Aí eu ouvi muito isso e me ajudou. Vamos. Um momento por vez. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque na hora que a gente consegue vencer um minuto, que a gente tem alegria, a gente se sente realizada, aquilo abre. Eu sou filha de Deus, então tá tudo certo, vai dar certo. Agora, enquanto a gente fica, vida, azar, meu pai, fica na lamentação, não dá certo. Porque a gente está fechado. Totalmente fechado. Então, nós estamos buscando a nossa conversão, certo? Então, vamos lá. Se a crise chegou para nós, vamos enxergar esse momento como bendita oportunidade de conversão e crescimento rumo à vitória que nos aguarda, deixando surgir a escultura divina que Deus esculpiu em cada um de nós. Deixemos brilhar a nossa luz para que as trevas desapareçam. O mundo está precisando de belas esculturas como você. Nós acreditamos nisso, que somos essa luz, que temos essa energia, que somos bons. Temos a nossa parte sombra, mas ela é muito menor.
que nós podemos e conseguimos já abraçar, amar, olhar o outro, falar boas coisas, acolher, aquecer aquele que necessita. Sim. Nós acreditamos nisso. A gente já se olha e já se vê fazendo isso. Nós Sim, fazemos sim. isso conosco. Nós nos amamos, nos acolhemos, nos fortalecemos. Sim. Sim. Sim, Sim. Então, pelo menos. Sim. Quem vai para o espelho? Quem é da turma Da Leda. da Leda e vai para o Da espelho? Leda. Vai para o espelho. É. Ainda Sim. não fui para o espelho, Leda, conversar comigo mesma. Ainda não fui. Ah, não, eu já fui. A Leda falou. O meu Não espelho é tem bom. papel. Ana tem Cláudia, um não monte é de bom? coisa. Não é bom, É Ana bom. Cláudia? É bom, é bom. É Não bom. precisa ficar direto na frente do espelho. Você começa, sai, fala, vai falando. Vai. E ele te responde, né, Leda? Responde, sim. Ele responde. Responde. Ele Responde. responde. Ó, não conseguiu ir para o espelho? Faz um outro treinamento, mas só um pouquinho, mas aí depois você muda. Vai para a música do Traje a Rigor. Eu me amo. Eu me Com amo. certeza. Eu falo isso sempre. Canta, Com certeza. ó, canta, dança. Aí deixou, se envolveu, aí vai pro espelho depois. Não fica só na música. Se a crise chegou para nós, vamos enxergar esse momento como uma bendita oportunidade de conversão e crescimento, uma vitória que nos aguarda, deixando surgir a escultura divina que Deus esculpiu em cada um de nós. Deixemos brilhar a nossa luz para que as trevas desapareçam. Que a gente não esqueça desse trecho. Nós somos luzes. Somos filhos do mesmo Pai, um Pai de amor, de misericórdia, que não nos deixa em nenhum minuto. Então, tá tudo certo. Tá doendo, a dor do parto tá grande. Segura na mão dele. Vai dar certo. Não estou conseguindo. Segura na mão do amigo. Ele pode ser aquele sereno que você está precisando. Mas segura. E tenha certeza que essa força vai crescendo cada vez mais. Mas a gente precisa iniciar essa busca e acreditar. Não é uma crença. Nós somos feitos da mesma essência do Pai. Então, nós temos essa essência dentro de nós. Mas precisamos acreditar nisso. Acreditamos? Sim. Acreditamos. Aqui nós temos a essência, acreditamos. E que somos Centelha luzes. divina. Eu sou luz, eu tenho luz, eu projeto luz, né? Eu sou luz, eu tenho luz, eu Eu projeto. projeto luz. Eu não E sabia aí? dessa, mas eu gostei. Eu sou luz, Também, não sabia. tenho a luz, projeto a luz. Eu sou luz, Eu eu sou tenho luz, luz, eu eu projeto tenho luz. luz e projeto. Essa é uma das frases de uma das orações que o Veludo nos ensinou. Eu sou luz, eu tenho luz, eu Luz, eu projeto. projeto luz. Tem que fazer disso um mantra, né? É, mas é. Mantra. Porque são afirmações, é aquilo que assim, você está trabalhando na afirmação. Eu sou luz, eu tenho luz, eu projeto essa luz sai de dentro de mim e vai se expandir, vai envolver a tudo que eu quero que envolva. Envolve a minha casa, envolve a minha família, me envolve. Eu tenho essa luz e essa proteção. Querer é poder. E nós podemos, mas a gente precisa do quê? O primeiro passo é acreditar e transformar. Tudo bem? Tudo bem.
Podemos fazer o nosso encerramento? A nossa oração. Sim. Vamos respirando bem profundamente. E unidos que estamos a essa espiritualidade amiga, nós vamos abrir o nosso coração e sentir intensamente toda essa energia, a energia de Ruiz e de toda a espiritualidade do Pingo de Luz, a nos unir com Maria, com Jesus, com o Pai Criador. E com muita gratidão, nós agradecemos o acolhimento da noite de hoje, todas as reflexões. Nós agradecemos e vamos vibrar intensamente pela paz na Terra, que a paz na Terra se faça presente, tocando os corações daqueles que estão em guerra, que essa luz iluminada fortaleça esses irmãos para que o amor, essa essência divina desperte, para que a paz se faça presente. Nós vamos envolver o nosso Brasil amado, para que essa luz, essa energia positiva, fortalecedora, envolva todo o nosso país, envolvendo todos os lares, que haja paz, harmonia, amor, perdão e aceitação. Nós vamos assim mentalizando todas as pessoas que estão nas ruas, nesse frio, vamos mentalizar, vamos projetar uma bolha de ar quente, pedindo a Maria, as irmãs de Maria, que leve essa energia, todo esse magnetismo a esses irmãos para ficarem aquecidos. Neste frio, muita proteção a cada um deles. Nós vamos vibrar por todos aqueles caravaneiros da luz encarnados que vão sair dos seus lares para cuidar desses irmãos mais necessitados. Que tenham toda a proteção, todo o amparo, levando comida, leite quente, levando cobertores a todos eles. Nós vamos assim vibrar intensamente, que o nosso lar se ilumine de amor e que esse amor se expanda envolvendo todos os nossos entes queridos. Que a paz se faça presente no nosso lar. E com essa gratidão, nós agradecemos a toda essa espiritualidade, que possamos estar juntos na próxima quarta-feira para o nosso acolhimento de amor. Que Jesus, Maria e Deus, nosso Pai Criador de amor e misericórdia, nos abençoe, nos proteja durante toda essa semana. Graças a Deus. Graças a Jesus.